assunto é prestação de serviços de limpeza e conservação para condomínios e empresas, é fundamental tratar com quem é especializado. Há 18 anos no mercado, executando serviços com excelência, a Solo se desenvolveu para atender bem e conquistar relações duradouras. E a maior causa disto, sem dúvida, é a confiança depositada por clientes e parceiros. Solicite sua proposta e compare as vantagens em contratar uma empresa que tem compromisso com a qualidade. Como está a sua conta de energia? Você está pagando muito caro? Veja as dicas de como economizar com a iluminação. Em fevereiro desse ano, tivemos um aumento significativo nas contas de energia. Saibam com o senhor Davidson Campos, gerente executivo da Eletronorte, o que fazer para minimizar esse impacto no bolso, economizando com iluminação. Dentro da iluminação do condomínio, podemos fazer diversas ações. A principal delas é fazer a substituição do tipo de iluminação ou de potência elétrica das lâmpadas. Normalmente a gente percebe que a maioria dos condomínios utilizam lâmpadas ineficientes, por exemplo, lâmpadas tubulares de 40 watts para iluminar suas garagens, mesmo hall, escadas. Então a gente pode fazer as seguintes ações: propor a substituição de lâmpadas de 40 watts por 32 ou 28 watts, vai depender da capacidade de investimento do condomínio. Isso vai causar uma economia de 20% a 30% apenas com a substituição, que a gente chama de retrofit, trocar uma coisa ineficiente por uma coisa mais eficiente. A segunda ação é instalar sensores de presença, para justamente aquele equipamento só será ligado quando tiver alguém passando próximo à garagem ou no corredor. Mas sensor de presença tem que tomar muito cuidado no seu uso, porque alguns técnicos utilizam os reatores eletrônicos dessas lâmpadas de forma errônea, porque nem todo reator eu posso utilizar para acionar uma lâmpada fluorescente, por exemplo. Se eu uso um reator comum, que a gente chama de reator partida rápida, com um sensor de presença, o que vai acontecer? A lâmpada vai economizar energia, mas o reator e a lâmpada vai queimar. Por quê? Há um liga-desliga, ou seja, um chaveamento constante do aparelho. Então, para a gente evitar isso, tem que adquirir tanto a lâmpada de 32 a 28 watts e também o reator eletrônico de partida rápida. Por quê? Ele suporta a maior quantidade de chaveamento, liga e desliga. Uma outra ação que deve ser tomada, que é muito comum em grandes empreendimentos, é o uso da iluminação natural pelo condomínio. A gente percebe que tem vários setores dentro do condomínio que o pessoal utiliza a iluminação artificial, mas ele poderia estar usando o quê? A iluminação natural do ambiente. Por exemplo, um hall de entrada do condomínio, alguns pontos da garagem. Então, qual a melhor forma de você saber quando usar a iluminação artificial ou natural? Instalar o que a gente chama de fotocélula. O que é? Quando ele identificar que há iluminação natural no ambiente, ele vai desligar as lâmpadas. Quando ele vê que escureceu, ou mesmo o céu ficou bastante nublado, ele vai verificar que tem pouca iluminação e vai acionar a lâmpada. Então, a gente é outro tipo de economia, mas sempre usando o reator correto para aquela atividade, liga e desliga, para evitar a queima, né? Outra ação importante que o síndico do condomínio pode tomar é, a partir de um determinado horário que ele identificar, por exemplo, a partir das 23 horas, ele pode solicitar que todos os seus vigias, né, ou produzir um sistema automático que desligue a iluminação de alguns locais, porque não é necessário ter iluminação naquele ponto. Então, é uma ação que ele pode tomar com medidas de redução de consumo de energia somente educativas, a custo de investimento zero. A gente identifica que diversos condomínios, ele não faz uso da chamada setorização. O que é setorização? Ao invés de apenas um interruptor ou disjuntor ligar diversas lâmpadas ou diversos ambientes, a gente pode dividir em vários ambientes, ou seja, um interruptor liga apenas a área de home theater, outra pode ligar apenas a área de gourmet, outras somente salão de festas, porque alguns condomínios ligam tudo de uma vez. Então, se não tem ninguém lá, mas o outro ambiente tem, eu tenho que ligar tudo junto. Então, o ideal é a gente setorizar o mais possível um determinado ambiente. Uma coisa também que a gente percebe, não somente em condomínio, mas até nossas residências, mesmo indústrias também, é a falta de manutenção e limpeza no sistema de iluminação. Durante o tempo, a gente percebe que o índice de iluminamento, vamos dizer assim, de uma lâmpada, ela reduz de 30% a 60% por ano, por falta de
limpeza, passar um pano numa luminária ou mesmo na lâmpada. Então é importante que a pessoa sempre tenha fazer limpeza nas lâmpadas, sempre com muito cuidado, sempre com o técnico do lado, né, para evitar qualquer tipo de acidente. A iluminação elétrica, dada a sua grande proporção de uso, é responsável por uma parcela importante do gasto com energia. Pensando nisso, a empresa Lightbase desenvolveu a tecnologia LED. Para o Aroaldo, representante da RSX Lightbase no Distrito Federal e Goiás, substituir as lâmpadas convencionais por LED pode trazer benefícios tanto para a sociedade quanto para a natureza. Qual a diferença entre a lâmpada convencional e a lâmpada de LED? Além de maior eficiência, elas têm menor consumo, né? E com a vida útil até 10 vezes maior, as lâmpadas LEDs. E entre outras diferenças, as vantagens que não poluem, elas não emitem infravermelho, ultravioleta, não esquentam, são recicláveis, então não há necessidade de um descarte especial no fim do seu ciclo. E não quebram, elas são de policarbonato, as lâmpadas tubulares LED, que são convencionais. A aplicabilidade do LED, de iluminação LED hoje, em condomínios, shoppings, grandes centros, indústrias, iluminação pública, e também com a popularidade, hoje a gente consegue utilizar LED em residências, pequenos consumidores, e a grande vantagem é o pagamento feito pela economia que nós da RSX Lightbase desenvolvemos. O cliente paga com investimento zero, ele paga mês a mês toda a sua iluminação com a economia gerada em energia e gerada em manutenção. Por que manutenção? As lâmpadas LEDs, elas são bivolts, então elas não necessitam de reatores. Já tem uma grande economia em energia. E em manutenção, elas consomem 60% menos do que a iluminação convencional e tem uma vida útil até 10 vezes mais. Então, durante essa vida útil, ela se torna totalmente viável e em um comparativo de custo, ela chega a ser 40% mais barata do que a iluminação convencional, porque nós não temos a necessidade de trocar luminária, não temos a necessidade de manutenção, você elimina o custo de compras de reatores e lâmpadas e isso torna viável a utilização do LED hoje. Então, os produtos LED visam, em primeiro lugar, a sustentabilidade, é isso? Sim, o produto LED hoje, ele abarca as 3 grandes pilares, que é a sustentabilidade, a economia e a eficiência. Sustentabilidade, além da não emissão de infravermelho, ultravioleta, não aquece os ambientes, então ambientes com ar-condicionado, você utiliza menos ar-condicionado, utilizando menos ar-condicionado, você agride menos o meio ambiente e, consequentemente, você tem menos manutenção no seu ar-condicionado também. Temos também a redução na emissão de CO2 na atmosfera, que chega a 70% com a utilização do LED, né? E a parte de economia, ela economiza em torno de até 60% a 70% de iluminação com mais eficiência. Então, como tem sido a aceitação desse produto no mercado? Ela está sendo gradativa, hoje ela está em alta. O LED, quando ele apareceu cerca de 4 anos atrás no Brasil, ele era muito caro, com pouca eficiência, já não poluía. Porém, com o desenvolvimento da tecnologia LED, nós conseguimos desenvolver produtos que hoje eles são economicamente viáveis, com grande eficiência, grande economia e grande durabilidade, né? Temos para área externa, área interna, temos iluminação interna e refletores para a área externa, né, que eles aceitam chuva, sol, ele não tem, eles são de alumínio, não tem a questão de deteriorar com o uso, com as intempéries do tempo. E nós estamos hoje localizado, nosso escritório central é no CIA Trecho 3, desenvolvemos
é um método de locação, que é o pagamento que o condomínio faz através da economia gerada. Investimento zero na aquisição das lâmpadas inicial e mês a mês a economia gerada com manutenção e iluminação é convertida para o pagamento da nossa mensalidade, fora a aquisição normal de compra e venda. Então você, síndico, venha nos procurar aqui no CIA ou nos ligue através do 61 3042 1370, solicite-nos uma visita que nós iremos em seu condomínio e a gente faz um estudo de viabilidade para cada caso.